Bom dia, turma. Aqui é o professor Paulo Sérgio. Nós estamos aqui para fazer hoje a correção das atividades da semana 4 do PET 1. Mas antes de irmos à correção propriamente dita, vamos falar um pouco do assunto dessa quarta semana. E o assunto é esse: compreensão e interpretação de texto. E aí você é bom nisso? Você é bom em interpretar um texto? Em saber o que o texto quis dizer? Em entender todas as ideias presentes no texto? Sai bem nas provas de compreensão e interpretação de texto? Primeira coisa, nós vamos saber que compreensão e interpretação não é exatamente a mesma coisa. Olha, há diferença. A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Então a compreensão fica no mundo do que está escrito no texto, é aquela informação que você está lendo ali, é aquela frase que você está compreendendo ali. Isso é a compreensão. Já a interpretação está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. É o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Então a interpretação é aquilo que você vai entender além do que está escrito. Então a interpretação vai além das palavras frias que estão ali. A sua ideia, a sua percepção vai levar você a ver outras coisas além do que está escrito. Isso é interpretação. Então vejamos aqui um quadro que vai traçar bem esse paralelo aqui entre a compreensão de texto e a interpretação de texto. Já lá em cima vamos ver essa frase lá. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Então vejamos, a compreensão de texto, o que é? É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias presentes. E a interpretação do texto é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto, é o modo como interpretamos o conteúdo. Quanto à informação, o que distingue a informação, a compreensão e a interpretação do texto? A compreensão, a informação está presente no texto. A informação está lá, você lê. A interpretação, a informação está fora do texto. Você vai tirar conclusões, você vai fazer inferências, mas tem conexão com obviamente, o que você leu. Tem conexão com a compreensão. A análise em relação à compreensão e em relação à compreensão do texto. A análise trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto. Já a interpretação trabalha com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. Em outras palavras, a gente vai saber o seguinte, que a interpretação vai além da compreensão. Você vai ter que saber ler para decodificar o escrito, saber o significado das palavras, ver aquelas ideias, aquelas informações que estão ali presentes no que está escrito. A interpretação você vai, com base nessa compreensão do que está escrito, você vai tirar conclusões, você vai tirar inferências, você vai ver além do que está escrito. Isso é a compreensão. Então, visto essa comparação aqui entre compreensão e interpretação, já podemos ir para o texto que vai servir de base para as 4 questões dadas a nós a resolver. Olha, o texto é esse: cega, surda e muda, e expandiu sua inteligência. Helen Keller, 1880-1968, uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê, nos chama a atenção para a apreciação de nossos sentidos. Apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inigualável, sob a orientação de Anne Sullivan Massey, Keller pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais captava com as pontas dos dedos. O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional,
considerada a maior inteligência individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de cegos. Tinha muita ambição e grande poder de realização. Ao lado de Sullivan, percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. É considerada uma das grandes heroínas do mundo. A senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. Em um de seus escritos, ela diz: várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano, de repente, ficasse cego e surdo por alguns dias no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhe ensinaria as alegrias do som. Olha, o texto então trabalha com a vida dessa Anne Keller, Ellen Keller. Olha, uma mulher que nasce cega, surda e muda e consegue aprender a ler, a falar, tornar-se filósofa, advogada, defender os deficientes. Então é uma mulher de uma inteligência excepcional, de algo incrível, só com muita força de vontade mesmo, muita perseverança para vencer essas limitações e se tornar esse exemplo que Anne Keller se tornou para os deficientes e as pessoas em geral. Então vamos às questões? Identifique o método que permitiu Ellen Keller a falar. Olha, normalmente uma pessoa, quando ela nasce muda, ela aprende a falar vendo os lábios das pessoas e imitando aqueles movimentos dos lábios. Mas o caso de Ana, ela, além de muda, ela nasceu, além de muda, surda, ela nasceu também cega. Então ela vai aprender a falar de uma forma diferente. Depois de aprender o braille, que é uma escrita usando o tato, ela usa essa experiência e vai aprender tocando nas cordas vocais de sua preceptora. Então, olha, é uma percepção, uma sensibilidade muito grande, aprender a falar tocando, sentindo a vibração das cordas vocálicas. Então, identifique o método que permitiu Ellen Keller a falar. Aprendeu a falar ao sentir as vibrações da garganta de sua preceptora com as pontas dos dedos, algo que já treinava ao aprender a utilizar o método Braille. Então, o método dela aprender a falar foi tocando e sentindo as cordas vocálicas. 2. O que fez com que Ellen Keller desenvolvesse uma inteligência excepcional? Então, olha, Anne Keller tornou-se uma inteligência de vencer limitações das mais profundas. E o que fez ela se tornar essa inteligência excepcional? A necessidade de se comunicar com o mundo exterior. Então ela tinha uma vontade muito grande de se comunicar com o mundo exterior. Então isso fez com que ela aprendesse a falar, aprendeu a estudar umas profissões, e isso ajudou ela a desenvolver muita gente, a ajudar muita gente a se desenvolver. Então isso é o legado maior dela. Então o que fez com que ela tivesse uma inteligência excepcional foi a força de vontade dela e a necessidade de se comunicar com o mundo exterior. 3. Identifique o motivo que levou Ellen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. Olha, quem vence todas essas limitações, né, e acaba sendo um modelo, sendo exemplo para as pessoas, acho que não tem heroísmo maior, né? Ajudar as pessoas a vencerem também suas limitações. Então, o que tornou ela uma heroína foi exatamente isso. Ela vencer suas limitações a ponto de ajudar outras pessoas e tornar-se modelo para outras pessoas. Porque mesmo com todas as limitações que ela possuía, ainda se dedicou a educar e atuar na educação e defesa dos direitos dos deficientes por todos os cantos do mundo. Serviu, portanto, de exemplos para toda a sociedade. Então essa aí foi a resposta para a questão 3. Então vamos para a 4.
A 4 não é uma pergunta propriamente dita. Vamos ver. Releia o seguinte trecho do texto. A senhorita Ellen alterou na sua percepção do deficiente. Escreva um texto dizendo qual a percepção errônea que uma parte da sociedade tem das pessoas com deficiência. Diga também como podemos melhorar essa percepção e quais ações poderiam ajudar o dia a dia dos deficientes. A questão aí pessoal é escrever um texto, leia um pouco mais sobre o tema deficiência, produza um texto expondo seus conhecimentos e opinião sobre o tema proposto na questão. Então, bom trabalho, capriche aí no texto e até a próxima. Um abraço.